Oi, gente, donos da bola no ar numa sexta-feira muito triste para o esporte, para o Flamengo, para o Brasil, para o mundo, todos de luto. 10 mortes e 3 feridos no incêndio no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo em Vargem Grande. 6 atletas mortos e 4 funcionários. Os jogadores mortos e feridos são da base do Flamengo, são jogadores da categoria de base, em idade entre 14 e 17 anos. Eles estavam dormindo quando o incêndio começou por volta de 6 horas da manhã. Rodada da semifinal da Taça, a rodada, da semifinal da Taça Guanabara foi cancelada pela Federação Carioca de Futebol. Sérgio Boas, é uma notícia muito triste que ninguém quer compartilhar, a notícia que ninguém quer dar, mas o jornalismo é o nosso dever e a gente deve repercutir aí essa tragédia no CT Ninho do Urubu do Flamengo. É uma tragédia, avassaladora que aconteceu lá envolvendo esses meninos. Eu estava há pouco até lendo na internet os garotos de 14, 15 anos que tiveram o sonho interrompido por essa tragédia, que estavam alojados lá no Ninho do Urubu, na sede do Flamengo, onde os meninos buscavam uma carreira como jogadores de futebol. Inclusive, um dos meninos era primo irmão do zagueiro Erley, do Vasco da Gama, aquele mesmo que jogou aqui no Grêmio. Eu fico imaginando, Boas, as famílias dessas crianças, a gente pode chamar, né? Sim. Um dos meninos, a família foi avisada, ele é de Santa Catarina, a família está indo para lá para o Rio de Janeiro agora. Você imagina receber uma notícia dessas, o Rio de Janeiro com os temporais que tem assolado a cidade essa semana, poderia até ter mais jogadores lá, mas devido aos temporais no Rio de Janeiro, houve a suspensão dos treinamentos e vários deles, então, foram para casa. Pois é, os meninos que estavam ali, meninos que não são do Rio de Janeiro, exatamente, são de outras cidades, e eu fico imaginando as famílias, porque os jogadores, eles são muitas vezes a esperança de uma família. A esperança de inclusão, de dar a volta por cima, os pais, os tios orgulhosos que o meu filho está jogando no Flamengo e acontece uma tragédia dessa, é devastador. E quem jogou nas categorias de base do Flamengo e estava consternadamente emocionado hoje, depois da notícia, é o jogador do Grêmio, Felipe Viseu. Vamos ver nas imagens. É triste, né, primeiramente. É difícil, porque eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares e não conseguir realizar um sonho. Eu sei que quando você tenta não consegue, sempre tem a frustração. Mas ser interrompido é difícil, né? Não sei a causa realmente. Claro, sei que pegou fogo, né? Morei muito tempo no mesmo lugar, né? Sempre vivi muito bem lá, mas é lamentável, né? O que eu desejo para as famílias, né? É os meus sentimentos e muita força, porque sabemos da dificuldade que é de, sem dúvidas, perder um ente querido e principalmente o filho, ainda mais que está em busca do seu sonho. Mas, assim, para falar é complicado, porque é um momento de muita tristeza para nós. É um momento de muita tristeza para o futebol, de um modo geral, para as pessoas. Boas, é bem o que o Viseu falou. Uma coisa é o jogador não dar certo, outra coisa é ser interrompido dessa forma tão trágica. Esses sonhos desses meninos, 6 jogadores das categorias de base do Flamengo e 4 funcionários que também morreram nessa tragédia. A gente está vendo imagens aéreas aí do Ninho do Urubu. Nada se compara à morte com a frustração de uma carreira que não deu certo, que pode dar ali na frente num outro clube, né? Não deu certo dali na frente. Agora, esse sim é um sonho interrompido que não terá volta. E quantos jogadores consagrados passaram pela base do Flamengo, que vieram de fora
e ficaram em alojamentos, né? E frequentaram esse CT, porque esse era o CT do time profissional do Flamengo. Eles mudaram, né, em 2018 e deixaram essa ala para as categorias de base. O CT, ele é cheio de recursos, de equipamentos. Agora tem que saber exatamente das causas, né? Que teria sido uma explosão. Já a gente vai saber né, mais informações com a Central Band de Esportes sobre as causas desse acidente, sobre as últimas informações dessa tragédia no Ninho do Urubu, porque nós vamos ao vivo agora lá no CT Luiz Carvalho do Grêmio, onde está o repórter, o repórter Simon Bianchini. Simon, o Grêmio disputa no fim de semana a Recopa Gaúcha, vai ser um jogo de comemoração, um jogo, né, que vai exaltar aí uma taça, a primeira taça do ano a ser disputada pelo futebol gaúcho, mas não adianta, o clima é triste, o clima é muito ruim aí na arena depois do que aconteceu, da tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo. Oi, Cris. Exatamente, a gente pôde acompanhar um pouco. O clima é basicamente que a gente viu aí com o Felipe Vizeu, que é cria, inclusive chegou a frequentar esse CT. Tem vários jogadores no plantel do Grêmio com ligação afetiva com o Flamengo. O Paulo Vitor também é cria de lá. O próprio Léo Moura jogou por mais de uma década, torcedor do Flamengo. O Rômulo também, jogador que estava no Ninho do Urubu até o final do ano passado. O próprio técnico Renato Portaluppi, daqui a pouco a gente acompanha a manifestação do comandante gremista, também falou sobre o assunto, mas é hora também já de virar a página, até porque domingo, 6h30 da tarde, tem jogo aqui mesmo, em Porto Alegre, na Arena, contra o time da Avenida. O técnico Renato encaminhou a equipe nessa manhã, sem muitos indicativos. O Léo Moura, que a gente citou há pouco, deve estar de fora. O Léo Gomes deve seguir na lateral direita e essa deve ser a única alteração. O Grêmio em busca de mais um título. O Renato até fez essa menção junto a essa coletiva hoje, que independente se é Recopa ou não, se o título vale muito ou não, é mais uma taça. Ele quer uma volta olímpica em caso de conquista, viu, Cris? Tá certo, Simon. Obrigada pelas suas informações. Já tem mais vivo lá do Grêmio, porque clubes e atletas de todo o Brasil se solidarizaram com a tragédia no CT do Flamengo e postaram mensagens de conforto para o clube carioca nas redes sociais. Teve mensagem do Grêmio, do Internacional, São Luís de Juí, São José, Juventude, Caxias, a Chapecoense de Santa Catarina. Teve até mensagens de adversários cariocas como Vasco, Fluminense e o Botafogo. Ex-jogadores do Flamengo também postaram mensagens. Felipe Vizeu, do Grêmio, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Nessas horas somos todos um time só. A rivalidade não existe. Não existe nessas Tem horas. Como? E o Esporte Clube Internacional, a gente vai ver nas imagens aí, colocou a bandeira do clube a meio mastro lá no estádio Beira-Rio, mostrando também a sua solidariedade ao Flamengo. Rivalidade zero, todos nós consternados e muito tristes com essa tragédia. O governador do Rio e o prefeito decretaram 3 dias de luto. Aí, ó. Bom, Boaz, a gente estava falando aqui que a gente quer saber, todos querem saber as causas desse acidente. Ainda bem, Cris, que houve a sensibilidade, né? Ainda bem que houve a sensibilidade, não poderia ser diferente do cancelamento do Fla-Flu e do jogo do Vasco da Gama. Cancelado contra o Resende. O jogo da semifinal da Taça Guanabara. Não tem clima nenhum, né? Não tem clima nenhum entre Flamengo e Fluminense. Embora não tivesse o Flamengo nesse jogo, também não teria clima. Não tem como. Uma sensibilidade necessária e providencial nesse momento. Mas nós vamos à Central Bandeirantes de Jornalismo. Hoje quem está lá é o repórter Taigor Janke, com mais informações da tragédia no Rio de Janeiro, no CT do Flamengo. E, Taigor, já se sabe o motivo desse incêndio? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris, boa tarde, Sérgio, quem nos acompanha aqui na TV Band. Já existem pistas sobre a causa do que pode ter causado esse incêndio hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Agora pela manhã, o vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deu uma longa entrevista à Band News FM e relatou que possivelmente um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos dos alojamentos do CT Ninho do Urubu tenha causado o início desse incêndio. Vai de encontro a esse relato do vice-governador, o relato também de uma funcionária do CT do Flamengo, que acabou escapando dessa tragédia e que afirmou que no momento que se iniciou o incêndio, ela ouviu um barulho
muito forte, um estouro muito forte, vindo de um dos quartos, possivelmente, em relação a esse curto-circuito de um dos ar-condicionados que tenha causado esse incêndio, Cris. São 5 pessoas mortas já identificadas, outros 5 ainda não tiveram identidade divulgada por parte das autoridades. Existe todo um processo ainda de contato com as famílias dessas vítimas, para que elas sejam avisadas antes do nome delas ser divulgado e ir para a imprensa, mas das identidades que a gente já conhece, 5 pessoas são jogadores. O Vitor Isaías, de 15 anos, o Pablo Matos, de 17 anos, que, como o Sérgio Boas relatou, é primo irmão do Erley, zagueiro do Vasco da Gama e que atuou também aqui no Grêmio, o Christian Esmério, o Bernardo de Zeta e o Arthur Vinícius, de 15 anos de idade. Essas são as vítimas mortas já identificadas nessa tragédia de hoje pela manhã. Além deles, outros 3 jogadores da base ficaram feridos e estão em atendimento em hospitais da região do Rio de Janeiro. Um deles em estado mais grave é o Jonathan Cruz. Ele tem 15 anos e ele teve cerca de 40% do corpo queimado. Está passando por operação, por procedimentos cirúrgicos nesse momento nos hospitais do Rio de Janeiro, junto também com outros pacientes que estão sendo atendidos ao longo dessa manhã e vão ser atendidos ao longo da tarde, Cris. Obrigada, Taigor. Bom trabalho. Boaz, o incêndio que começou ali por volta das 5 da manhã, as chamas foram contidas por volta das 7h30 da manhã. Então, é um incêndio de grandes proporções e os meninos estavam dormindo. Alguns morreram dormindo. É uma tragédia a cada sexta-feira agora, né? Tivemos Brumadinho. Brumadinho, depois a tragédia das chuvas no Rio, o volume de chuvas que causou mortes no Rio de Janeiro e agora a questão do Flamengo. É muito triste. No Rio de Janeiro também, durante a semana, com a tragédia das chuvas, muitos desabamentos e muitas pessoas mortas. É verdade. Ô Boaz, a gente agora vai virar a página um pouco aqui, a gente vai falar de gauchão. É o nosso trabalho, é a nossa missão, embora ainda muito consternados com tudo que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Mas nesse fim de semana tem Recopa Gaúcha, tem Grêmio e Avenida. O Grêmio, campeão do Gauchão 2018, o Avenida, campeão da Copa Vianney Carlet. E a Recopa Gaúcha, valendo taça, domingo, 6h30 da tarde, Grêmio e Avenida na Arena em Porto Alegre. O que esperar dessa partida, Sérgio Boas? Olha, esperar o Grêmio interessado no jogo, interessado no troféu, segundo o técnico Renato, não poderia ser diferente, valendo pelo Campeonato Gaúcho e também essa decisão. O Grêmio super interessado, vale ressaltar o trabalho que a Avenida vem fazendo já há alguns anos. É claro que o Grêmio é o favorito natural por tudo que tem demonstrado. Agora, eu acho muito legal, independente do que acontecer para o Avenida, o trabalho que vem sendo realizado lá em Santa Cruz do Sul pelo técnico Daitz. Então vai ser um jogo interessante pelo interesse do Grêmio e pelo grande futebol nessa arrancada de temporada. Mas volto a ressaltar o grande trabalho do Avenida. Independente do que aconteceu, o trabalho do Avenida é muito bom. E quem acompanhou os últimos treinos do Grêmio antes da decisão da Recopa Gaúcha foi o repórter Matheus Dávila. Esses homens que treinam forte no CT gremista querem repetir essa cena. E eles têm a oportunidade no domingo, e dessa vez com um título inédito, a Recopa Gaúcha. Competição que surgiu em 2014 e nunca foi disputada pelo tricolor. Por isso, ganhar é uma meta de todos no clube. Pode ter certeza que o Grêmio vai jogar respeitando o adversário, porque a taça é volta olímpica, é mais um título, até porque quando as outras equipes ganham esse título, comemoram, por que o Grêmio não vai comemorar? Renato tem trabalhado para garantir a conquista. Vai colocar time titular em campo, com exceção de Léo Moura. Os outros todos estarão à disposição. Mobilização total para encarar o Avenida. É mais um título, né? O professor brinca com a gente. Ele tem esse espírito dele de vencedor, que a gente acabou adquirindo também, né? Ele acabou passando isso pra gente. Ele costuma falar que título é título. Não importa qual seja o tamanho dele, mas não deixa de ser título. É mais um para o currículo. A disputa da Recopa Gaúcha nesta temporada tem uma peculiaridade. O adversário, a Avenida de Santa Cruz do Sul, vem com time reserva em Porto Alegre. O Grêmio não quer saber dessa história, não. Com força máxima, vai tentar disputar mais uma taça para o técnico Renato Portaluppi. Desde que o treinador assumiu o cargo, já ganhou 4 títulos. Por isso,
Aumentar a lista de conquistas é o grande objetivo para o domingo. Nossa equipe está bastante determinada, o Renato já conversou com a gente da importância do jogo, da importância de a gente poder estar evoluindo cada vez mais e tem um caneco. Então nós temos que buscar esse caneco então respeitando a equipe, independente se vem com o time reserva, titular, acho que quem entrar em campo nós temos que dar o nosso melhor. O Grêmio de Renato não está para brincadeira no início do ano e quer começar 2019 com mais um caneco no armário. E no fim de semana também tem clássico Juventude Internacional, olha aí, ó, clássico Juvenal, Boaz, é isso? Domingo, 5 da tarde, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E essa partida vai ser mais uma oportunidade para ele, o atacante Neilton. Confira na reportagem de Matheus Schenck. Você provavelmente já ouviu falar na tal da toca que o Inter tinha contra o Juventude. E que essa realidade mudou bastante. Domingo, o Colorado visita o Ju no Alfredo Jaconi para tentar sua segunda vitória seguida no Gauchão. Nos últimos 4 jogos entre eles, porém, o Inter venceu só um, empatou outro e o Juventude ganhou 2 vezes. Essas 2 no Jaconi. Hora de tentar mudar o retrospecto, com confiança, graças à última vitória. Se você olhar o último jogo, já foi bem diferente, a equipe atacando mais, defendendo mais, mais compacta. Então acho que isso é questão de tempo, o Daí tá administrando bem isso daí também. Aliás, esse cara aí é quem deve ter a missão de manter o clima de boa no Beira-Rio. O Neilton deve continuar no time titular, mesmo com o Potker à disposição. Eu estou me firmando ainda, né? Estou trabalhando focado, trabalhando duro, igual eu falei no começo. Eu vim para ajudar, vim para agregar e estou procurando fazer o meu melhor. Dar o meu melhor nos treinamentos, em jogos, quando eu entro, quando eu saio jogando. Então acho que isso é importante para que o professor possa ter uma opção a mais. O time deve ter Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Neilton, D'Alessandro e Nico Lopes e Santiago Trellis. Os 2 times estão juntos na tabela de classificação, com 7 pontos. Ou seja... A gente tem que ir para lá, concentrados de novo, fazer uma grande partida para que a gente possa sair vitorioso de lá e dar sequência nas vitórias aí no campeonato. Olha, Boaz, eu sou a favor da permanência do Neilton nesse time do Inter. É um goleador, é um jogador ousado, ofensivo, né? Gosta de ir para frente, como se diz. Eu defendo a permanência do Neilton no time principal do Inter. Não sei se tu concorda comigo ou não. O Neilton tem que realmente ter, como a gente chama, a sequência de jogos. Até agora só vi o primeiro jogo dele, que ele entrou lá contra o São Luís de Juí, depois eu não vi boas atuações dele não. Então eu entendo que ele vai ter que mostrar serviço para conseguir uma vaga no time titular do Internacional. Mas esse gauchão não eu sei que é um laboratório. Torneio para ele mostrar mesmo ali. Então, ele vai ter que arrumar o espaço no time do Internacional. As oportunidades estão chegando. Eu, particularmente, ainda não vi futebol no Neilton. Quem tu acha que poderia ser, então, esse substituto ali, eu esse gosto ataque de um jogador que eu sei que a maioria não gosta. Eu gosto do William Potker. Por que a maioria não gosta? Não, tem muita gente que o critica. Né? Muita gente o critica. Até setores da torcida do Internacional têm ranço com o William Potker. Eu sinceramente gosto desse jogador. Tá certo. Agora a gente vai para as últimas informações do Internacional. Roda aí. Pois é, Cris, teve treinamento aqui no CT Parque Gigante e hoje, na atividade, o técnico Odair Hellmann, ele não deu pistas sobre a escalação. São algumas possibilidades trabalhadas, é claro, durante a semana, mas tudo aponta para o retorno de William Potker à equipe, ele que está recuperado do problema no nariz, sofreu uma fratura no jogo contra o Veranópolis. Mas, repito, hoje
nenhum indicativo. O que há de concreto é que o Inter quer manter o bom momento. Venceu o Brasil de Pelotas na rodada passada, de certa forma amenizou os problemas aqui no estádio Beira-Rio, amenizou a pressão e esse é o objetivo. Seguir com vitórias para subir na tabela de classificação e ganhar ainda mais poder de encorajamento para o grupo de jogadores. Hoje, aqui no CT Parque Gigante, uma informação importante. Emerson Santos, zagueiro que se machucou lá na primeira rodada do Campeonato Gaúcho contra o São Luís de Juí, voltou a trabalhar. Naquele jogo ele fez um golaço, resultou na vitória do Internacional pelo placar de 1-0, mas no momento da comemoração levou um pisão no pé. Teve um entorse, ficou um longo tempo parado e agora está de volta. É uma alternativa para o sistema defensivo e a principal delas, diga-se de passagem. Mais uma vez, Paulo Guerreiro foi destaque no treinamento, ele que ainda não está liberado para jogar, mas vem marcando seus gols nas atividades. Hoje, mais uma vez, não foi diferente, teve boa participação e aos poucos vai se entrosando com os demais jogadores. Portanto, o Internacional de olho em mais uma vitória neste Campeonato Gaúcho para dar ainda mais tranquilidade, Cris Bart. Por isso todo o mistério é válido, o Odair não confirma nada, pelo menos não por enquanto. Só que o Inter está muito bem encaminhado no que se refere à escalação para esse jogo do final de semana. Cris, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Matheus. Já já a gente volta a falar de gauchão, porque vamos ao vivo até o Rio de Janeiro com o repórter Sandro Gama, que tem mais informações sobre a tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo. Sandro, onde você está? Muito boa tarde a você, Cris. Boa tarde a todos. Se é que a gente pode falar dessa maneira, né? Depois dessa tragédia, eu falo ao vivo aqui do Hospital Lourenço Jorge, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Para quem conhece o Rio de Janeiro, para se localizar, é exatamente em frente à sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Para este hospital aqui, Lourenço Jorge, vieram os 3 feridos. Os garotos Cauã Emanuel Gomes Nunes, o Francisco Diogo Bento Alves. Esses 2 estão se recuperando bem, né? Não correm risco. E veio também o Jonathan Ventura, né? O caso dele é mais delicado. Esses 3, eles foram transferidos, o Cauã e o Francisco, para um hospital particular, a pedido do Flamengo, e o Jonathan para um hospital de queimados especializado, que fica a mais ou menos 42 quilômetros aqui da Barra da Tijuca, fica no bairro de Santa Cruz, Hospital Pedro II, né? Então, ele merece bastante atenção. O Jonathan, o médico, né, que participou de tudo, ele esteve aqui com a gente, né, falou sobre as situações destes 3 feridos, né? A Patrícia Amorim, ex-presidente do Flamengo, também esteve aqui, né, falando, representando o Flamengo. Ela também é conselheira do clube, e eu, em alguns momentos, questionei a Patrícia, né, porque você tem, né, eu conheço bem o Ninho do Urubu, você tem uma estrutura muito boa, na verdade, e ali você tem uma espécie de hotel, uma hotelaria fantástica, e a base, alguns da base ficam em containers, né? Com estrutura, sim. Eu questionei o quê? O que as pessoas ficam me escrevendo, ficam me ligando e perguntando antes de eu chegar aqui ao hospital. Vem cá, Patrícia, não é um pouco assim, estranho se você tem os profissionais num lugar bem seguro, os garotos da base num lugar que não tem tanta segurança, porque em containers, né? Se eu não sou conhecedor profundo, mas se eu construo uma casa de alvenaria, tem tijolinho, tem cimento, tem tudo, por que não esperou para todo mundo, né? Para todo mundo se assentar em locais bem mais seguros, né? Não entendo do assunto, não sou engenheiro, mas tive que questionar, porque é uma pergunta que fica no ar realmente. Afinal de contas, a minha vida vale igual à sua, vale igual à vida da Patrícia Amorim, de qualquer garoto, do rapaz que veio até aqui nos servir um cafezinho. Somos todos iguais. Então, ela também não soube responder. A verdade é que esses 3 feridos estão se recuperando, né? E a gente tem que torcer e orar muito pelo Jonathan, que a situação dele é mais delicada. Portanto, aqui neste hospital, Hospital Lourenço Jorge, estiveram os 3 feridos que acabaram de ser transferidos, Cris. Obrigada, Sandro. Bom trabalho para vocês aí. Sérgio Boas, um alojamento de containers, de fato... Eu não sabia disso. Eu não sabia, para mim é uma novidade. É impressionante, né? O Flamengo... É impressionante pela estrutura fantástica que tem agora a gente está vendo, as imagens estão sendo reproduzidas mais uma vez. E olha ali, ó, a gente pode observar a diferença
que existe para os profissionais e para os garotos da base. Mas como disse o Sandro Gama, eu também não sou engenheiro e não vou aqui... Nem eu sou, mas... Aqui à distância fazer julgamento de absolutamente nada. Mas causa estranheza, não causa? Causa agora. Os fatos vão ter que ser apurados, né, porque diversas vidas foram ceifadas e jovens tão tristes, eram tão jovens, com uma vida inteira pela frente. Agora o Flamengo é que vai ter que se manifestar. Eu vou te ser bem sincero, eu conheci o Ninho do Urubu quando eu estava chegando no Rio de Janeiro, no mês de maio do ano passado. É fantástico a estrutura, né? Eu fui fazer uma cobertura diferente, passei pelo Ninho do Urubu e é fantástica a estrutura, não tem o que discutir. Agora, os alojamentos das categorias de base eu não conheço. Pois é, mas isso aí tudo está sendo apurado para que seja esclarecido o quanto antes. Olha só, a gente dá uma pausa, tá? Na volta do intervalo tem a prancheta do Bagé. Estamos de volta com os donos da bola, já tem a prancheta do Bagé, porque antes vamos voltar ao vivo lá no CT Luiz Carvalho do Grêmio com o repórter Simon Bianchini. Simon, é verdade que o Grêmio está demonstrando interesse aí em Diego Tardelli? Como é que está essa negociação, se é que ela existe? Ô Cris, e essa informação surgiu hoje pela manhã e foi confirmada pelo próprio técnico Renato Portaluppi. O jogador está livre no mercado, está saindo do futebol chinês. O Grêmio tem representantes lá em São Paulo. A gente acompanha o Renato falando sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, envolvendo esses jovens garotos da equipe do Flamengo, e também fala sobre a negociação de Diego Tardelli. Quanto aos comentários sobre a tragédia, não tem como a gente não conversar, né? A gente trocar algumas ideias. Eu cheguei cedo no CT hoje, falei com o próprio Léo Moura. Infelizmente são coisas que nos chocam bastante, né? Então imagina esses familiares. É difícil mesmo de achar as palavras certas. Quanto ao Tardelli, eu sempre falei para vocês que o grupo do Grêmio, ele não está fechado, ele vai estar sempre aberto para grandes jogadores, desde que o clube possa contratá-los. Então, é um jogador que interessa, sim. É um jogador de alto nível. Eu, particularmente, tenho conversado muito com ele, já há umas 3 semanas atrás. Então, agora cabe ao clube, aos representantes do jogador se acertarem. Está na pauta. Está na pauta. Eu sempre falei para vocês que o Grêmio nunca vai deixar de tentar, pelo menos, trazer um grande jogador para o grupo do Grêmio. E é um jogador de alto nível. Mas, aí agora cabe à diretoria do Grêmio, juntamente com o presidente e os representantes do São 2 anos que ele já pede essa contratação, viu? São 2 anos que o Renato já pede essa contratação do Diego Tardelli, 35 anos. E a informação que a gente tem é que o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, e o próprio presidente Romildo Bolzan estão em São Paulo para tratar outros assuntos, mas também sobre essa questão envolvendo o Diego Tardelli. Eu conversei há pouco por telefone com o próprio presidente Romildo, que confirmou que está na capital paulistana, mas disse: Simon, não posso falar agora, me liga mais tarde. Presidente do Grêmio. E eu cheguei com outra pessoa ligada à direção do Grêmio, que, se dependendo da conversa de hoje entre Grêmio e Diego Tardelli, seus representantes na capital paulista, o negócio ainda pode ser fechado hoje. A proposta inicial gremista seria um contrato de 2 temporadas com esse atleta que em maio completa 35 anos e já jogou aqui no futebol brasileiro em Atlético Mineiro, ganhando uma Libertadores, além de São Paulo e Flamengo, viu, Cris? Tá certo, Simon. Sérgio Boas, Diego Tardelli no Grêmio. É uma boa? É uma boa porque agrega, além da qualidade técnica, agrega experiência para as competições. A idade, 34, 35 anos, o Grêmio tem um elenco com muitos jogadores e pode fazer o chamado revezamento. Eu acho cria o plantel, né, para todas as competições que tem a disputar o Grêmio. Então o Diego Tardelli, ao meu ver, se o Grêmio fechar o negócio, vai fechar porque o Renato não iria abrir o jogo.
O Renato simplesmente abriu o jogo praticamente colocando o Tardelli no Grêmio. Já está fechado, tu acha? Eu acho que está o presidente de São Paulo com o CEO do clube, o negócio deve ser anunciado em breve. Se não for hoje, nas amanhã. Próximas horas. Vamos conferir a prancheta do Bagé, porque no fim de semana tá valendo taça para o Grêmio ou para o Avenida. Pois bem, Cris Bart, vamos para a prancheta. Eu quero iniciar falando sobre volantes. E eu vou começar falando sobre o novo contratado do Grêmio, estou falando do volante Montoya. Jogador que chegou para atuar pelo lado direito do campo, mais ou menos na função que o Ramiro executava. Vamos para o campo, para que eu possa mostrar na prática. O Grêmio naturalmente joga com um homem de primeiro volante, que pode ser o Michel ou até mesmo o Rômulo, e ele tem, na figura do Maicon, um volante, só que acaba funcionando como meia. O lado direito era preenchido pelo Ramiro. O Ramiro acabou saindo, indo para o Corinthians e chega o Montoya. O Montoya que já estreou com a camisa do Grêmio, inclusive estreou marcando gols, porque o Montoya estava acostumado a jogar na Argentina na época do Rosário Central, inclusive um Rosário que eliminou o Grêmio na Libertadores em 2016, jogava uma linha de 2 volantes, Mustos e pela direita o Montoya. E esses volantes eram volantes projetados, eram volantes que jogavam de uma maneira vertical. Por isso, a facilidade do Montoya de jogar tanto aberto pela extremidade direita, quanto fechando por vezes e aparecendo como um homem surpresa. Assim que ele fez o gol. Ele faz o gol entrando na área pelo lado direito, como se fosse um elemento surpresa. Então, este Montoya, jogador que chegou no Grêmio com a missão de substituir Ramiro, sendo um jogador de recomposição e também de ataque. Vamos mudar agora e falar do Internacional, também outro volante. Eu quero falar de Rodrigo Dourado. Destaque do Internacional na última temporada. Vamos para o campo, porque o Rodrigo Dourado no Internacional, ele vem executando uma função de primeiro volante. Ele tem à frente dele pelo lado direito o Edenilson, ele tem à frente dele pelo lado esquerdo, por vezes, D'Alessandro, por vezes até mesmo o Patrick. Mas a função do Rodrigo Dourado não é mais a antiga em que o Rodrigo Dourado se projetava e aparecia por vezes, inclusive na área do adversário. A função hoje do Rodrigo Dourado, ela fica limitada a 2 faixas de campo, justamente à frente dos 2 zagueiros e atrás dos homens que vão conduzir essa bola para a transição do ataque. Então o Rodrigo Dourado é o jogador que rouba a bola e que entrega um pouco mais para os homens da transição. Rodrigo Dourado é volante e não um meia no Internacional. Destaques da prancheta de hoje, contigo, Cris. Tá falado, Bagé. E fique ligado que neste fim de semana tem Band Motores. Olá, campeões! No Band de Motores deste fim de semana, o Mustang mais potente da história. 2 picapes americanas que pode vir ao Brasil. Carro e helicóptero é o novo conceito da Bell. As novidades do campeão de venda SUV HRV. Tudo isso, Band de Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês, até lá. A gente dá um tempinho e volta já já. Não saia daí. Vamos falar novamente com o repórter Taigor Junk, que está na Central Band de Jornalismo. Taigor, há pouco o repórter Sandro Gama, do Rio de Janeiro, entrou ao vivo aqui nos Donos da Bola, falando que alguns jogadores das categorias de base, o alojamento eram em containers. E ele, inclusive, teria questionado a Patrícia Amorim sobre isso. Tu tem algum dado sobre essas informações, Taigor? Isso se confirma, Cris. E é uma prática até usual de alguns clubes que fazem esse tipo de alojamento. Não só clubes, até mesmo algumas empresas. A gente teve recentemente o caso de Brumadinho, da tragédia de Brumadinho, onde alguns dos alojamentos também eram em containers. É um dispositivo utilizado por algumas empresas para um alojamento rápido e fácil de ser construído. Isso, claro, vai ser investigado por parte do Corpo de Bombeiros, das autoridades responsáveis por esse caso, para saber se houve algum tipo de negligência por parte do clube ou por parte de alguma autoridade que possa ter causado essa tragédia. Os laudos de PPCI, de projetos de prevenção contra incêndio, eles serão averiguados ainda ao longo das próximas semanas para saber se houve algum tipo de negligência. Da parte de autoridades, Cris, a gente destaca também que o governador do Rio de Janeiro e o vice-governador Cláudio Castro, que falou agora há pouco na Band News FM, eles estão auxiliando as famílias dos jogadores mortos e funcionários mortos também nessa tragédia a irem até o Rio de Janeiro para o recebimento, o reconhecimento e todo esse trâmite dos corpos. As companhias aéreas, muitas delas
elas vão ceder passagens através de uma parceria com o governo do Rio de Janeiro para justamente atender essas famílias, para que elas possam vir de todos os cantos do Brasil até a região do Rio de Janeiro, Cris. Obrigada, Taigor. Fica a pergunta, né, Boaz? Será que toda essa tragédia poderia ter sido evitada? Sinceramente, tragédia a gente nunca está preparado para elas. Né? Existem algumas prevenções, evidentemente, mas é muito difícil fazer qualquer análise agora, tem que esperar para ver de pessoas especializadas, de técnicos, a perícia que será feita. Né? A gente aqui à distância, sem ter o domínio da situação, não seria temos até mais. leviano falar. A gente vai ter que ir embora. Tchau, gente. Bom fim de semana.